Então beleza, galera, voltamos aqui e agora a gente vai começar de fato a fazer o nosso código. Então a gente está aqui fazendo o nosso header, né, que foi da onde a gente parou. Então deixa eu só tirar esse scroll aqui que a gente tinha criado, só para não sujar. Então beleza, tem aqui ó, o nosso header e aí vamos fazer agora essa estrutura aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora o que eu vou fazer. A gente tem esse cara aqui, né? Que é a nossa barra, né, do header. A nossa barra do header vai ser esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é a nossa barra do header, porque ele vai pegar 100% da nossa tela. Agora, a gente vai precisar criar uma div, né, uns elementos, agora um container, que a gente chama no Bootstrap, para criar, para esse cara aqui ficar dentro dessa grid, né, que é nesse espaçamento que a gente definiu aqui no nosso layout. Como que a gente faz isso no Bootstrap? Simples. A gente tem um padrão que a gente tem que seguir, que é esse aqui, ó. A gente vem div, aí vai criar a nossa classe e vai botar container. Container é uma classe padrão do Bootstrap. Ela é padrão, ela já vem, ela está aqui para isso. Então a gente vai usar ela. O container é onde a gente tem a nossa grid de 12 ali determinada, né? Ele seta um tamanho, né? Esse tamanho é esse cara aqui, né? É o tamanho de 1200, né? Eu vou mostrar para vocês ali com mais calma. Mas antes vamos terminar de escrever aqui, só para a gente não perder muito tempo. Então eu vim aqui, ó, div, vou criar outra div. E aí deixa eu só fazer desse modelo aqui para a gente não precisar ficar abrindo e fechando. E aí é que eu vou escrever classe row, que é outra classe obrigatória, certo? Essa classe row, ela vai fazer com que a nossa grid, depois que a gente criar aqui, ela funcione, né? E vocês vão entender exatamente agora. Eu vou mostrar aqui. Aqui, basicamente, a gente tem esse espaço aqui, né? A nossa logo, ela está ocupando uma grid de 2, certo? Ela está ocupando isso aqui, ó. Esse cara aqui, o que ele é? Ele é um col LG2, porque ele ocupa um espaço de 2 grids, certo? É isso, exatamente isso aqui que ele é. Ele é um col LG2. E aí, o que a gente vai fazer? O restante, que é o nosso menu, né? Esse menu pode crescer, então a gente vai precisar de espaço para ele. Então, isso aqui, o que é? Quanto que é 12 menos 2? 10. Então, a gente vai vir aqui, ó, col LG10. Então, o que a gente vai fazer aqui no nosso HTML agora? Eu vou vir aqui e eu vou fazer o seguinte, ó, div, deixa eu só criar aqui div, aí eu vou botar assim, ó, classe col LG2. E aí aqui vai ser meu nome, porque esse aqui é... Opa! Botar dentro dos tracinhos, né? Botar aqui, Gabriel Sicuro. Esse cara aqui é o meu col LG2, que é a minha logo. Isso aqui é a minha logo, ó. É a minha logo, onde está escrito Gabriel Sicuro. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou até nomear esse cara. Eu vou colocar assim, ó, logo. Beleza? Só para identificar mesmo. E aí agora eu vou criar uma nova div e vou botar assim, ó, classe igual a col LG10. O que é isso? É o meu menu. É esse cara aqui, ó. Então, o que eu vou escrever dentro aqui? Eu vou fazer esse meu cara aqui. Aí agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um espaço, eu vou apertar um Enter aqui, só para a gente poder escrever um HTML aqui dentro. Isso aqui é como se fosse uma lista, né? É uma lista que está deitadinha. Então, nessa lista eu vou escrevendo, sei lá, menu, trabalhos, artigos, contato, quem sou. Eu posso escrever um monte de coisa ali. E aí, como é que eu faria no HTML para ele seguir esse padrãozinho, né, de ir adicionando um do lado do outro? Como é que eu faria isso assim, né? É muito simples. Para eu adicionar um formato tipo esse no HTML, eu faria o seguinte. Eu vou criar um UL. Isso aqui, o L, nada mais, nada menos é do que uma classe que eu uso para criar lista. Então, isso aqui é um padrão, tá, gente? Sempre vai ser assim, sempre. Isso aqui, se eu quiser criar uma lista, eu faço dessa forma. Eu crio um L e um LI. Então,
Dentro do meu LI, eu vou colocar o nome do meu primeiro link, que aí eu vou colocar trabalhos. Aí eu vou colocar aqui, ó, trabalhos. Aí agora eu vou criar um outro LI, e esse LI vai ser o artigos. E aí eu vou criar um outro LI e vou colocar contato. Aí eu vou salvar. Vamos ver como é que está ficando isso? Olha, ele está ficando assim, ó, Gabriel Sicuro, trabalhos, artigos e contato. Só que ainda está bem diferente, né, do que a gente colocou aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que está muito diferente aqui é isso aqui, ó. Aqui no layout a gente tem ele lá no cantinho direito e lado a lado, né? Aqui como é que ele está? Ele está no canto esquerdo e em lista, literalmente, né? Como que a gente vai fazer para configurar esse cara para ele ficar certinho? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui no nosso CSS e aí a gente vai começar a montar uma estrutura que está dentro do header, né? Isso aqui, o header a gente vai usar como se fosse o nosso grande componente de menu, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, vai escrever header. Isso aqui nada mais e nada menos do que eu falando assim, ó. Pega esse cara aqui. Aí aqui eu estou identificando. Então, agora a gente vai começar a fazer uma hierarquia de informação dentro desse cara até chegar nesse cara aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar o logo, que é a classe que eu fiz aqui, né? Porque mais pra frente a gente vai fazer o estilo dela. Então, eu vou botar aqui assim, ó. Logo, vou abrir as minhas chaves e vou deixar aqui quietinho por enquanto. E agora eu vou criar esse meu UL ali. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui assim, ó. UL, opa, calma aí, vou botar aqui dentro. Aí eu vou botar assim, ó, UL. Aí eu vou abrir esse trocinho aqui. E aí eu vou apertar um Enter. Vou apertar um Enter 2 vezes. E vou botar o LI. Por que eu coloquei dessa forma? Deixa eu até dar um Enter aqui também. Eu coloquei dessa forma porque, ó, isso aqui é um L. E dentro do meu L eu tenho o LI, que é esse cara aqui. Então eu tenho o L e o LI. Aqui eu tenho só o meu logo. E dentro do meu header eu tenho a minha logo, a minha UL e a minha ULI. Eu coloquei dessa forma porque aqui tá igualzinho, ó. Eu tenho a UL e dentro da UL eu tenho o meu LI. Então eu preciso identificar meio que por hierarquia, né? Literalmente hierarquia mesmo de informação. Então você vai colocando esses conjuntos assim, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. No Bootstrap a gente já tem algumas classes que a gente define o alinhamento, esse tipo de coisa. Então, a gente tem uma classe que a gente consegue jogar esse nosso elemento aqui para a direita. E esse elemento ele se chama text left center. Ele se chama, na verdade, text center, text left e text right. Ele pode ser qualquer um desses, dependendo do espaçamento que você quer colocar. Então, por exemplo, eu quero que tudo que esteja dentro dessa minha div aqui, da minha div CoLG, eu vou chamar até essa div aqui de menu, tá? Para a gente conseguir identificar legal. Então, tudo que tiver dentro dessa minha div menu, eu quero que jogue para a direita. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar assim, ó, text right. Isso aqui, gente, é uma classe padrão do Bootstrap. Eu estou fazendo isso para a gente escrever menos possível, mas se a gente quisesse fazer isso na mão, era muito simples. Basta vir aqui, ó, deixa eu só organizar isso aqui, como eu coloquei um item chamado menu aqui, aí eu vou ter que fazer uma pequena modificação. Eu vou ter que criar aqui, ó, um menu, e aí eu dou um Enter, e aí esse ULLI, eu vou jogar ele dentro do meu menu, porque é a hierarquia de informação, lembra? E aí eu vou jogar ele aqui dentro, ó. Aí eu só vou dar um espaçamento. Esse espaçamento aqui que eu estou dando é só para a gente organizar o código. Isso se chama identar, certo? Então eu estou identando o meu código para a leitura ficar mais fácil para a gente. Então para identar, basicamente a gente dá um tabzinho e aí é muito simples a indentação. Como é que ela funciona? Ela funciona da seguinte forma. A hierarquia ela tem que ficar
o nível, ela vai crescendo um nível, né, de acordo com a hierarquia. Então, por exemplo, aqui eu tenho o header, e aí dentro do header eu tenho um logo, aí o logo está no mesmo tamanho, na mesma hierarquia do menu, né? Então, esses dois estão no mesmo nível, ó. Aqui, ó. Esse cara aqui está no mesmo nível desse aqui. Mas o L ali, ele não está no mesmo nível do nosso código aqui, certo? Então, é só a gente seguir essa hierarquia aqui. Aí coloquei aqui, beleza? Aí aqui eu coloquei esse text right, mas eu vou mostrar aqui que ele já vai para a direita, ó. Ele já veio para cá. Mas se eu quisesse fazer isso na mão, é muito simples. Eu só tiraria isso aqui, e aí eu viria aqui no... Aí salvei, né? Só para mostrar que eu tirei. E aí aqui no meu menu, eu criaria uma classe que eu colocaria assim, ó, text align, e aí eu colocaria right. Aqui é basicamente inglês, né? Eu tô botando assim, ó, alinhe o texto à direita. Então olha só o que vai acontecer. Quer ver? Opa, deixa eu salvar aqui. Ó, alinhou o texto à direita. Mesma coisa, só que eu não estou colocando aqui só para a gente poupar código, né? Porque a gente já tem isso no Bootstrap. Então eu venho aqui, ó, text right, e ele vai para cá, ó, já está lá. Como você descobre todas essas funcionalidades que o Bootstrap tem? É muito simples, é só vir aqui na documentação. Então, por exemplo, eu quero alinhamento, aí eu coloco assim, ó, align. E aí eu venho aqui e aí ele tem aqui, ó, vertical align, text align. Então a gente está usando o caso do text align. Então eu venho aqui, ó, e ele já meio que fala todos os alinhamentos que a gente tem, ó, text left, center, right, SM left, e aí por aí vai, né? Então beleza, vamos lá para o nosso layout de novo. Deixa eu só fechar esse cara aqui. Então, ó, botamos o link para cá, só que ainda não está igual, porque ele ainda está blocado assim, né? A gente quer que ele fique lado a lado. Para ele ficar lado a lado, é muito simples. Aqui no LI, que é na nossa lista, a gente vai colocar ela chamada Display Inline. Então é isso aqui, ó, Display Inline. Isso aqui é um padrão, tá, gente? Padrão. Então, ó, salvei, pum, Display Inline. Tranquilinho, tranquilinho. E aí ele ficou dessa forma. Aí agora, deixa eu só ver aqui. A gente vai fazer um espaçamento. O nosso espaçamento é de quanto? É de... deixa eu lembrar aqui, acho que era 32 pixels, se eu não me engano. Ó, não, 42. A gente usa os 42 pixels. Então, a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai começar... Eu vou até pausar aqui, porque na próxima aula aqui a gente vai começar a entender os design tokens. A gente vai passar todos os nossos design tokens aqui para o nosso HTML, para o CSS, na verdade, para a gente não precisar ficar escrevendo toda hora. E aí a gente usa esses padrões, né, dentro desse nosso elemento. Vocês vão entender no próxima aula, tá bom? Então, até a próxima aula.